Bom dia. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre a mulher na Bíblia, como que a mulher aparece nas Sagradas Escrituras. E quero agradecer o convite e desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que será amanhã, que vocês possam vivê-lo bem com a família e que se sintam agraciadas por Deus por esse dom da maternidade. A primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito da mulher na Bíblia é o texto da criação. Então, nós sabemos que aqueles textos do início da Escritura são profundamente simbólicos, ricos de espiritualidade, de simbolismo, e é muito importante que se saiba tirar a mensagem profunda daqueles textos. Geralmente não é todo mundo que consegue entender a profundidade dos símbolos que aparecem nos textos da criação do homem e da mulher, o simbolismo profundo, a espiritualidade rica que aparece também no texto sobre o pecado. Então, o que nós podemos tirar para o nosso tema a respeito da criação? É que o homem e a mulher são criados de forma distinta, mas eles têm igual dignidade. E o homem, ele não consegue se relacionar com nenhum ser do universo, o ser humano. O homem, enquanto ser humano, não consegue se relacionar com nenhum dos seres do universo até que lhe surja alguém que é semelhante. E é a partir daí que ele começa a dialogar. O ser humano não tinha falado nem sequer com Deus antes que existisse alguém que lhe é semelhante. Então, as primeiras palavras do ser humano no texto bíblico são direcionadas a outro ser humano. São as palavras do homem para a mulher, em relação à mulher. Ele tem algo a dizer sobre ela e tem algo a dizer para ela. Quando tudo isso é narrado no texto do Gênesis, se quer mostrar a igualdade igual dignidade com que foram criados homem e mulher. Não é o masculino que é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o homem e a mulher. O masculino e o feminino são imagem de Deus. É o ser humano. Antes que a gente pense que se trate de uma imagem no sentido que nós, aqui nesse mundo, nós temos como principal papel representar Deus perante os outros seres. Alguém que é semelhante é alguém que se pode olhar no espelho e se ver a semelhança. Então, nosso agir deve ser o agir de Deus. Aquilo que nos faz mais próximo de Deus é o amor incondicional, porque Deus é amor. Então, é isso que nos faz semelhante a Deus. Então, as pessoas que têm mais capacidade de amar incondicionalmente, e o amor incondicional é o amor que se ama porque se ama e não porque a pessoa mereça ou haja qualquer condições para amar. Não se põe condições para amar, ama porque ama. Então é como Deus que ama todas as pessoas, independente das pessoas merecerem ou não o amor de Deus. Ele ama porque Ele é amor, não pode ir contra si mesmo. Ele é amor, essa é a identidade de Deus. E Ele ama porque Ele é amor e não porque alguém mereça o seu amor. Ele ama quem não merece e quem merece. Ele ama porque Ele é amor. Então, já que estamos nas vésperas do Dia das Mães, é bom notar que geralmente é o amor materno que mais se assemelha a Deus, porque a mãe ela vai continuar amando mesmo que
que o filho não dê motivos para esse amor, mesmo que ele não mereça esse amor, mesmo que ele vá contra tudo que ela espera dele, ela vai continuar amando. Mas, como diz o livro do profeta Isaías, mesmo que a mãe não consiga realizar isso, Deus não é assim, né? Mesmo que a mãe esqueça o filho que gerou, Deus não é assim. Ele será sempre superior a toda a nossa capacidade de amar. Então, a Bíblia começa assim, mostrando a igual dignidade, e juntos nos relacionamos nos diversos tipos de relacionamentos que nós somos semelhantes a Deus. O relacionamento conjugal é uma forma de amor, e por isso o casal representa Deus, é semelhante a Deus, porque eles se amam. O amor de mãe para filho, de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de amizade, todos os tipos de relacionamento são um modo de efetivar nesse mundo, tornar presente nesse mundo aquilo que é Deus mesmo, que é amor. Mas logo em seguida a Escritura menciona o pecado, e depois da criação, e é a existência do pecado que torna o problema da humanidade de não se assemelhar a Deus. Porque quando peca, o ser humano rompe o seu relacionamento com Deus, desconfia de Deus, acha que Deus não lhe quer bem, acha que Deus está com ciúmes, com inveja, acha que Deus lhe proíbe as coisas porque lhe quer algum mal, e acaba fazendo o oposto da vontade de Deus, porque desconfia do amor de Deus. E quando faz o oposto da vontade de Deus, por desconfiança do amor de Deus, o ser humano rompe o seu relacionamento com Deus e rompe o seu relacionamento com o seu semelhante. Aí o casal humano já não é mais aquela harmonia, mas um já acusa o outro de ser o responsável por aquele erro. Então, esta mulher que você colocou ao meu lado é que me deu este fruto e eu comi. Então, não há mais também um relacionamento harmonioso entre aquele casal. E assim nos mostra a Escritura que aquilo que é a imagem e semelhança de Deus, que é o amor, ficou comprometido. A nossa imagem e semelhança de Deus ficou comprometida por causa do rompimento dos relacionamentos. Existe, então, desamor. Agora, é interessante que quando o ser humano é criado, todos os seres estão submetidos ao ser humano. O ser humano tem que governar sobre os peixes, sobre os pastos, sobre os animais da terra, do céu, da água, de tudo, mas não há nenhuma ordem que um ser humano domine sobre outro ser humano, que um ser humano subjugue outro ser humano, submeta outro ser humano ao seu domínio. Não há. Mas assim que acontece o pecado, uma das falas de Deus é que, por causa do pecado, a mulher ficou submetida ao homem. Por quê? Porque o relacionamento já não é mais do amor harmonioso, mas é um relacionamento que está comprometido. Então, se há, a Escritura coloca, se há um domínio do homem sobre a mulher, ou até mesmo da mulher sobre o homem, é por causa da dureza de coração, que Jesus vai retomar esse texto para falar sobre o divórcio, e vai dizer que Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza de coração, ou seja, por causa da dificuldade de amar. Então, é muito interessante isso, né? Quer dizer que o domínio de um sobre o outro não é uma coisa que estivesse na mente de Deus, mas é uma consequência do pecado, conforme a palavra mesmo que Deus diz. Agora, muito interessante é que naquelas civilizações antigas, a mulher sempre era, o nome mulher era o mesmo nome
da terra. Mulher e terra era a mesma palavra. Na Bíblia não é assim. Eva significa vida. Então ela não é associada à terra. Mas o homem e a mulher são terra, são pó, os dois. E ela é chamada de vida. O nome Eva significa vida. Em hebraico, Hava, vida. Por quê? Porque ela que, mesmo quando não acreditavam na vida após a morte, mas diziam que a mulher é que perpetua a vida humana pelo fato de ser mãe. Então, o que era próprio da mulher era gerar a vida, era de fazer com que a vida permanecesse, com que ela é aquela que luta contra a morte. Ela é o oposto da morte, ela é o oposto da destruição, porque o nome dela é vida. Então, é muito interessante isso, porque essa questão da mulher ser chamada de vida, porque a principal função da mulher no Antigo Testamento era ser mãe, e seria uma maldição para uma mulher não ser mãe. Por quê? Porque o nome dela é vida, e aquilo que é próprio dela é dar a vida. E se ela não dá a vida, ela está negando a sua própria essência. Ela estaria negando aquilo que para o qual ela existe. Então, uma outra coisa própria do Antigo Testamento é que a mulher ela só tinha a sua identidade referida ao homem, né? Então ela era a metade do homem, ela é aquela que veio do homem, ela é aquela que é esposa, aquela que é mãe. Então a identidade dela estava sempre referida ao homem. E por isso todos os direitos da mulher na sociedade antiga estavam dependendo do homem. Então é bom que a gente entenda isso, porque senão a gente não entende todo o papel da mulher no Antigo Testamento. Então ela não era permitido a ela celebrar o culto. Ela não podia, por exemplo, ser uma sacerdotisa. Por quê? Porque ela existe para a maternidade e a identidade dela estava em referência ao homem. Então o homem que tinha os direitos na sociedade e a mulher tinha os direitos a partir do homem. Então uma mulher ela precisava ter um pai para defender os seus direitos. No caso de não ter um pai, um irmão adulto para defender os seus direitos, ou um filho adulto para defender os seus direitos, ou então um marido que defendesse os seus direitos. Ela era protegida em casa ela tinha todos os direitos, ela decidia sobre o futuro dos filhos, era ela que educava os filhos, ela que sempre colocava na cabeça dos filhos a cultura, os costumes, ela que tomava decisões na vida do filho, influenciava mesmo o filho adulto, não é? Mas ela não tinha o direito na sociedade. Saindo da casa, ela precisava que algum homem defendesse os seus direitos. Então, também aí nós podemos entender a preocupação de Jesus na cruz. Apesar da profundidade dos termos do relato do Evangelho de João, Maria precisa ter uma pessoa, um homem adulto que lhe defenda os direitos. Se não tem mais pai, nem irmão, nem esposo, e agora não vai ter filho, é preciso que alguém se responsabilize, assuma como mãe, seja seu filho adulto para defender-lhe os direitos. Então, isso aí dá para a gente entender. Bom, então a lei de Israel protegia bastante os direitos da mulher, mas ela não podia exercer o culto
e os seus direitos sociais dependiam do homem. Então, para ela, era uma grande maldição não poder ser mãe. É como se ela tivesse feito algo muito grave e que Deus não lhe permitisse ela realizar a sua essência aqui na terra. Então, era a grande preocupação de toda mulher, era ser mãe. Bom, aí a Escritura vai falar muito sobre mulheres. Elas têm um papel muito forte na Escritura, e para o bem e para o mal. Nós temos mulheres que são, por exemplo, bastante criticadas, como a rainha Jezabel, que domina o esposo e manda matar profetas e faz muita coisa errada. É uma mulher estrangeira e dá um papel muito grande a ela. E nós temos também as heroínas e as profetisas, porque a mulher não podia exercer o sacerdócio, mas o Espírito de Deus vinha sobre as mulheres e as mulheres profetizavam. Então, nós temos aí algumas heroínas que defenderam o povo contra os inimigos. Nós temos Miriam, a irmã de Moisés. Nós temos a juíza Débora. Nós temos uma mulher simples do povo que defendeu, uma pessoa simples que não tinha destaque nenhum, não era profetisa, não era nada, né? Então, ela defendeu o povo contra um inimigo cruel, que é a Jael. Nós temos a profetisa Hulda, lá tudo isso no Antigo Testamento. Então, quando se diz assim, o Antigo Testamento é muito machista, as mulheres que só têm importância porque elas trabalham, porque elas plantam, porque elas colhem, não é isso que está na Bíblia. Na Bíblia não tem mulheres fazendo trabalhos braçais, mulheres sendo tratadas como escravas. As narrativas da Bíblia é que elas tomam decisões, elas conseguem fazer aquilo que os homens não têm coragem de fazer, e a maioria das vezes elas é que decidem quem vai ser o novo líder da tribo, quem vai ser o novo rei, elas que decidem quem vai ser marido delas, né? Como por exemplo Rebeca, que se não quisesse casar com Isaac não teria casado, isso há mais de 3.000 anos atrás, não é? Então, elas têm um papel decisivo, elas combatem, elas têm uma esperteza que é admirada. Então, não vamos ficar ouvindo essas coisas que dizem que está na Bíblia. Se a gente vai ler mesmo a Bíblia, a gente não vê mulher trabalhando na roça, no trabalho pesado, a gente não vê nada disso. A gente vê mulher tomando decisão sobre escravos, decisão de quem vai ser o novo rei, quem vai fazer isso, quem não vai fazer isso. Então, isso é lenda de algumas pregações. Também, no Antigo Testamento, a mulher aparece como um símbolo da sabedoria divina, porque para o povo da Bíblia, sabedoria não é algo que se consegue com livros. Para o povo da Bíblia, sabedoria é a maturidade, é a experiência de vida, é saber tomar a decisão certa. Então, essas mulheres que aparecem na Bíblia, elas sempre aparecem quando os homens estão confusos, os homens estão com medo, os homens não sabem o que fazer, e elas aparecem com uma sabedoria. Então, por causa disso, elas são símbolo da sabedoria de Deus. Então, nos livros chamados livros de sabedoria, sempre a sabedoria divina, ela recebe uma personificação e ela é tratada como sendo uma mulher. Ora uma mulher jovem, ora uma mulher adulta. Então, nós vamos para o Novo Testamento, não é? Deixando as heroínas como Judite, Esté e todas essas que aparecem na Escritura, e nós vemos que o Senhor Jesus quis nascer de uma mulher, e ela tinha total livre-arbítrio para decidir se aceitava, se não aceitava. Ela era uma pessoa esclarecida, ela perguntou o que ela precisava fazer, ela colocou a condição dela, ela sabia das leis que estavam envolvidas e dos riscos que ela corria,
e mesmo assim ela aceitou, conversando, uma coisa bem esclarecida. Não era uma pessoa ingênua que não sabia o que estava acontecendo ou os riscos que teria que correr com aquela proposta que ela recebeu, né? Além disso, nós temos uma coisa muito interessante, é que Jesus, ele é seguido por mulheres, e que era uma coisa extraordinária na época dele. As mulheres não estavam vinculadas aos mestres, àqueles homens que eram profetas ou que explicavam as escrituras. Nós não temos nem no grupo de João Batista, que tinha muitos discípulos. João Batista, inclusive, cedeu 4 ou 5 discípulos para Jesus. Quer dizer, grande parte dos discípulos de Jesus vieram do ambiente de João Batista, já seguia João Batista, mas não menciona, nem João Batista conseguiu dar esse passo de se deixar seguir por mulheres, e Jesus era seguido por mulheres, não é? Então, também, além de ser seguido por mulheres, elas tiveram uma participação muito grande na vida de Jesus. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, em que na hora que os homens estavam perdidos, ou temerosos, ou sem saber o que fazer, elas tomavam a frente. Também, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado, eles não estavam presentes, eles estavam temerosos, eles fugiram e elas foram até o fim, né? Então, elas não são diferentes daquelas mulheres do Antigo Testamento, e aparecem aí correndo riscos de vida. Obviamente, elas não seriam colocadas na cruz. A cruz era para os revolucionários, mas elas poderiam ser chicoteadas, escravizadas, presas, levadas para o circo romano, para que fosse as metrópoles tinham um circo romano. Não era só em Roma que tinha Coliseu, mas logo ali próximo de Jerusalém, em Cesareia Marítima, tinha um teatro também muito parecido com o Coliseu, e que se fazia esse tipo de coisa que a gente pensa que só existia no Coliseu em Roma. Então elas também correram riscos, e elas estavam ali presentes e estavam até o fim. Quando Jesus ressuscitou, o Evangelho de Marcos diz que 2 anjos disseram: olha, vocês vão agora falar para os apóstolos que ele ressuscitou. E no Evangelho de João mostra que ele conversou, o próprio Cristo ressuscitado conversou com Maria de Magdala e deu para ela uma missão direta, não é? De que ela deveria ser testemunha da ressurreição. Então, não só ele se deixou seguir por mulheres, mas também deu missão a elas, para que elas pudessem dizer aquilo que é fundamental da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Então, elas estão vinculadas ao que há de principal na fé cristã, que é o anúncio da ressurreição de Jesus. Então, nós temos agora, no Novo Testamento, uma situação diferente da situação do Antigo Testamento. É que, como eu falei para vocês, a mulher significa vida, e por isso a principal função era a maternidade. Então todas tinham que se casar, morrer sem se casar era uma maldição, ou morrer sem ter filho era uma maldição. E a mulher estava sempre referida ao homem. Bom, agora Jesus é o novo Adão, e não só a mulher, mas também o homem está referido a Jesus. É a partir de Jesus que ele tem a sua identidade. Então a mulher, ela não tem mais a sua identidade a partir do masculino, em referência ao masculino, mas ela percebe a sua identidade em referência a Jesus. Então, independente de ser mãe ou não, independente de ser esposa ou não, ela tem sua identidade em relação a Jesus. Então, é porque ela é agora não apenas aquela que dá a vida biológica, mas aquela que é o sinal da vida plena, da vida ressuscitada.
E é por isso que elas são as principais anunciadoras da ressurreição. Então não há uma cobrança religiosa para que a mulher ou o homem também se case, não é? Então aí Paulo vai dizer, não há essa obrigação de se casar. Por quê? Porque a identidade de um não está mais em referência ao outro, mas em referência ao Cristo ressuscitado. Então ele é aquele que é pleno da vida, e a mulher, como sendo da sua própria essência, a vida é uma vida não mais só biológica, mas uma vida muito mais que a biológica. Então, obviamente, esse novo estado do ser humano, e que principalmente se mostra com a mulher, que ela pode ser casada ou não, a identidade dela, a mulher se casou, mas a identidade dela não vem do marido. Ela pode ser mãe ou não ser mãe, ela pode ser mãe, mas a identidade dela não vem dos filhos, não é porque ela deu filhos a esse mundo que ela é mulher, não é porque ela se casou que ela é mulher, não, ela é mulher por causa da vida plena que ela recebeu de Cristo, e que ela recebeu como primeiro sinal de anunciar e testemunhar ao mundo. Porque essa missão, apesar das brincadeiras que dizem, não é? Por que Cristo pediu às mulheres para anunciar a ressurreição, o sinal teológico de que é a mulher que anuncia a ressurreição, que a ressurreição é a vida plena, e mulher significa vida. E agora, com Cristo ressuscitado, sendo as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, elas são sinal da vida plena. E por isso, a mulher representa a humanidade redimida por Cristo, a humanidade que recebeu a vida plena. É por isso que essa humanidade que recebeu a vida plena, na teologia ela recebe o nome de igreja. E é por isso que a mulher é o sinal da igreja, é o sinal daquela pertença a Cristo antes de tudo. Porque a igreja é a comunidade daqueles que pertencem a Cristo. Então, ela é agora não mais representante só da vida, mas da vida plena e da comunidade daqueles que receberam a vida plena, que é a humanidade nova, redimida. Então, é principalmente esse tipo de situação que nós precisamos ver na Escritura, porque nós ficamos tentando cometer um anacronismo, tentando ler a Escritura com os olhos de hoje, procurando machismo na Escritura. Eu acho que o que a Escritura tem a dizer a respeito da mulher é muito profundo, só que nós precisamos olhar com outros olhos. Então, a mulher não está em concorrência ao homem, ela está em igual dignidade com o homem. Ela tem o seu papel na família, ela tem o seu papel na sociedade, seu papel na igreja. Então, essa nova identidade que ela recebe do Cristo ressuscitado, é por isso que é muito importante nos evangelhos o encontro do Cristo ressuscitado com as mulheres, é porque dá uma nova identidade, uma nova essência para a mulher. Ela é aquela que representa a vida em plenitude que nos vem pela ressurreição de Cristo. E é por isso, como ela testemunhou a morte do autor da vida, como ela testemunhou a morte de Cristo na cruz, ela testemunhou que Cristo triunfou sobre a morte e que a vida que ele tem agora é uma vida muito, muito plena, muito mais vida real do que aquela que ele tinha antes da cruz. E é assim que nós temos que ver a presença da mulher na Bíblia e não repetir os chavões, né? Então nós temos um papel teológico, independente de nós termos acesso ou não ao culto, a exercer a liturgia, a presidir uma liturgia, isso é insignificante, e com o tempo Deus é que sabe o que vem, não é? Isso é uma coisa que se resolve na história, ou sim ou não, tanto faz,
a nossa identidade que nós recebemos no Cristo ressuscitado é muito mais importante do que poder presidir alguma liturgia. É um sinal de que realmente a vida superou e triunfou a morte, é uma vida totalmente diferente, uma vida em plenitude. Nós somos o sinal, não é? O sinal de que há um futuro para a humanidade, e é um futuro brilhante, um futuro muito melhor do que esse estilo de vida que nós levamos. E isso aí é que nós temos que perceber, nos conscientizar e divulgar, porque as pessoas só divulgam outras coisas, tá? Então era essa a minha fala e fico à disposição para alguma pergunta, se vocês tiverem. Acho que não tem pergunta não, né? Bom, o curso Paulo e as Mulheres é um curso de 30 horas aulas, né? Porque Paulo não tem assim um texto sobre as mulheres. Os textos sobre as mulheres estão espalhados nas cartas de Paulo. Então, para a gente entender os textos de Paulo sobre a mulher, a gente tem que entender o assunto da carta, que cada carta tem um assunto diferente. Por exemplo, um dos textos que aparece nas cartas de Paulo, as cartas que ele escreveu à comunidade de Corinto é um dos textos, né? Então, o que ele diz, há um texto muito confuso que nós que fazemos o estudo do texto grego, a gente vê que falta partes, não é? É um texto que ele diz que a mulher tem que orar com um distintivo no cabelo, né? Que as pessoas colocam a palavra véu, que não tem, né? Não está escrita a palavra véu, mas ela tem um distintivo no cabelo, porque o cabelo é a glória da mulher. Então é um texto estranho, porque diz que o homem não deve cobrir a cabeça, porque a cabeça dele é a glória de Deus, e a mulher deve colocar esse distintivo no cabelo, porque a glória da mulher é o cabelo, e por causa dos anjos. Então é um texto que está confuso, esse aí. Então ele não serve muito para dizer se Paulo é machista ou não. E a outra coisa que ele diz é a respeito de que a mulher, ela não deve ensinar na igreja, né? Que a pessoa fala a mulher fique calada, não é? A mulher não fale, ele usa o verbo ensinar. A comunidade de Corinto era uma comunidade muito complicada. A cidade de Corinto tem ainda 2 portos, era uma cidade cheia de prostituição, muita libertinagem. Que Paulo escreveu as 2 cartas aos Coríntios para corrigir a imoralidade, a libertinagem sexual dos cristãos mesmo, né? Que ele diz que os cristãos causavam escândalos o tempo todo por causa da libertinagem. Então ele fala que a mulher, ela deve se colocar dentro da comunidade de Corinto como alguém que acompanha o marido na comunidade. Ela tem direito de profetizar. Se ela tiver qualquer mensagem de Deus para a comunidade, ela deve falar, ela tem direito de profetizar, ele assegura, mas ela não pode tomar a frente, ter discípulos, né? Por causa da situação mesmo na comunidade de Corinto, em que algumas mulheres eram
líderes, porque elas tinham um papel até antes de serem sacerdotisas nos templos das deusas, não é? Então ele não quer que a comunidade cristã seja associada, digamos assim, que alguém veja a comunidade cristã como uma das religiões das deusas de Corinto, não é? Então ele pede para que ela não tome a frente da igreja de Corinto, ela está falando só para os coríntios nessa hora, né? E que ela não tome a frente, não lidere, não tenha discípulos, que ela acompanhe o marido, e se tiver qualquer palavra de Deus, ela deve falar, né? Ela só não pode ser, digamos assim, uma rabina, uma filósofa, uma pessoa que tem discípulos, né? Por causa das sacerdotisas dos templos na Corinto e da desconfiança que se tinha da mulher em Corinto. Platão, quando quer falar que uma mulher é prostituta, ele chama de garota corintiana, quer dizer, garota corintiana ou mulher corintiana era uma mulher da prostituição, né? Então havia muita desconfiança com mulheres da cidade de Corinto por causa dos templos da sexualidade, das deusas da sexualidade, dos grandes lugares que tinham de prostituição em Corinto. Era famosa pela prostituição. Então a gente não pode tirar que Paulo esteja dizendo uma coisa para todo mundo, ele está dizendo para a comunidade de Corinto. Agora ele diz uma coisa muito boa. Ele diz no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios que a mulher não precisa se casar. Ela não precisa. Ele diz isso, que a mulher que se casa, ela tem obrigações com a família. E se a mulher não quiser se casar, ela não deve se casar, ela não é obrigada a casar. E dizer isso naquele tempo era uma grande vantagem. Hoje em dia, a sociedade ainda pressiona a mulher para se casar, ela não entende a mulher solteira, né? As mulheres mesmo ainda acham estranho alguma mulher ser solteira, não ter um marido, como se ela não tivesse sentido nela mesma. E Paulo é o primeiro a dizer que a mulher, ela tem a identidade dela em relação a Cristo, então, não em relação a um marido, que ela não, por ele não precisasse se casar. Mas se alguém não se sente chamado a ser solteiro, teria um sacrifício não se casar, pois se casa. Mas que a pessoa não se sinta pressionada a ter que se casar, como se fosse uma maldição não se casar. Paulo é o primeiro a dizer isso. Ele vê o valor da mulher nela mesma e não porque ela casou. Então eu acho que por isso que um curso sobre Paulo e as mulheres é um curso longo, porque nós estamos acostumados a pegar um trechinho e aplicar de forma geral, né? Então a gente teria que entender cada orientação, que as orientações de Paulo são pastorais, é para a gente saber dar bom testemunho. O problema dele é a questão do testemunho e não diminuir ninguém, porque inclusive Paulo seria um maluco, porque ele quando ele menciona as mulheres na carta, ele saúda primeiro a mulher e depois o marido, né? Faz a saudação a Prisca, que é a Priscila, e depois a Áquila, que é o marido dela. Ele fala da diaconisa, e ele lá em Filipos, ele deixa a igreja na mão de Lídia, né? Então ele fala ele lida o tempo todo com mulheres, né? Ele elogia a Eunice, a Noide, que são a mãe e a avó de Timóteo, que ele tinha como um filho, e ele disse que Timóteo, sem elas não seria ninguém, que foi elas que passaram a fé para ele e tal. Então o tempo todo ele fala das mulheres, né? E orienta as mulheres, né, de como deve agir na igreja. Então, acho que a gente não pode, assim, tomar algumas coisas. Agora, claro que esses textos foram o tempo todo tomados ao pé da letra e explicados de um jeito na igreja para que a mulher fosse submissa ou não tivesse vez na igreja. Agora, uma coisa é a explicação do texto, outra coisa é o texto lido no seu próprio contexto. Então acho que está na hora, não é? Sabe uma salva de palmas, né? A gente vai
expressão, certo? Posso contar mais isso. Só para lembrar aqui, pessoal, antes da gente passar para o último momento, né? Esse ano, o nosso encontro, ele teve como tema a mulher segundo o coração de Deus.